Então o título da mensagem é União e Comunhão, o livro de Cantares. Não vamos ler os versículos porque vamos, dentro da mensagem, discorrer sobre Cantares. Creio que todos conhecem o livro de Cantares, já leram e entendem que há uma parte alegórica e há uma parte que nós aplicamos para um relacionamento familiar, no caso, um casamento. Então, há uma alegoria em relação a Cristo e a igreja e há um perfeitamente entendido ali que fala do amor do marido pela esposa. Então, nós vamos ver isso nessa noite. Então, o livro de Cantares de Salomão, né, também chamado de Cânticos do Cânticos, quer dizer, escrito por Salomão, porque está no livro o nome dele, e o versículo diz ali também, versículo 1, que é de Salomão. Então, Salomão foi quem escreveu, inspirado por Deus, esse livro. 1 Reis 4:32, Salomão escreveu, diz lá, 3.000 provérbios e foram seus cânticos 5.000. Então, um homem com extrema sabedoria que vinha de Deus para escrever. Salomão provavelmente escreveu esse livro aqui em 965 a.C. Então, mais de 3.000 anos aí esse livro foi escrito e é de importância. Ele foi o terceiro rei sobre Israel. O primeiro rei nós sabemos que foi Saul, porque o povo pediu um rei e foi dado Saul, mas depois Deus tirou ele, porque Saul não estava de acordo com os preceitos de Deus, e Davi foi escolhido por Deus porque tinha um coração segundo a vontade de Deus. E Saul não, foi depois da morte deles, assumiu Davi, ainda com as tribos 12 reunidas, né? E Salomão, filho de Davi, assumiu logo depois, ainda no reino único, reino de Israel. Depois nós sabemos que com Roboão, duas tribos ficaram com Roboão e as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, e assim ficou a divisão entre os do norte e os do sul, né? Então ficou a divisão. Mas Salomão, um homem importante. E Davi, nós sabemos que foi um homem conforme o coração de Deus. Mas Salomão, ele é fruto de um relacionamento pecaminoso de Davi. Nós sabemos que os reis, eles costumavam ter várias esposas. Davi tinha várias esposas. Mas, ao invés de estar na guerra, ele acabou ficando em casa quando deveria estar na guerra, e ele no terraço viu, ao longe, na residência vizinha, uma mulher, e admirou-se por ela, Betseba, e trouxe ela para si e adulterou com Betseba. Betseba, na realidade, adulterou, né? Davi poderia dizer assim, eu não adulterei, por quê? Porque me é permitido eu ter quantas mulheres eu quero, mas só que Betseba tinha um marido. Então ela adulterou. E aquele filho que nasceu, ele morreu, depois Deus tirou a vida. Mas Salomão é fruto desse relacionamento. Então, de um ato pecaminoso, nasceu um homem de Deus também, que Deus perdoou o pecado de Davi e usou esse homem para escrever esse livro que é de extrema importância para nós, dentro do relacionamento que nós temos no casamento e como família. Então, apesar disso, Deus usa o homem pecador para fazer a sua vontade. Nós não estamos isentos do pecado, irmãos, mas Deus deseja que a nossa vida seja uma vida dia a dia de santidade, para que Ele possa nos usar para a sua honra e para a sua glória em todos os momentos da nossa vida, sem necessidade de pecarmos. Então, esse rei Salomão reinou 40 anos, assim como seu pai Davi reinou 40 anos, assim como Saul reinou 40 anos. Ele teve um tempo longo no seu reinado. E quando ele assumiu o reino de Israel, ele meio que se apavorou e ele pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse conduzir o povo de Deus na justiça de Deus. E Deus atendeu o pedido dele, deu sabedoria o suficiente, além de toda a riqueza de todo o reino que ele teve. Por quê? Porque ele pediu sabedoria a Deus. E quando nós pedimos a Deus sabedoria, Deus, ele nos dá a sabedoria necessária para nós vivermos de forma a fazer a sua vontade. E esse homem Salomão, quando ele começou a sua carreira cristã, diríamos assim, naquela época, foi muito boa, foi excepcional. Mas muitas vezes não depende como nós começamos a carreira cristã, mas como nós terminamos a carreira cristã nesse mundo, antes de partirmos para a eternidade. E Salomão, no final da sua vida, ele pecou contra o Senhor.
Por quê? Porque ele teve muitas mulheres no seu relacionamento e essas mulheres perverteram seu coração ao ponto dele abandonar o Deus que ele havia pedido sabedoria para servir a Deus, e ele acabou indo atrás dessas mulheres com seus deuses. Então, no final da vida dele, ele acabou sendo um homem que não era conforme o coração de Deus. Mas mesmo assim, Deus usou ele para fazer a sua vontade. Salomão idealizou projetos magníficos, construções magníficas, e a principal foi a construção do templo judaico, para que pudesse ser apresentados os sacrifícios, para que pudesse ser feita a adoração ao Deus de Israel. Deus não estava mais andando de tenda em tenda, ele estava num local ali para ser adorado, e ele edificou esse templo. 1 Reis capítulo 6 e 1 Crônicas 22 mostra a magnitude daquilo que ele fez para a glória de Deus, ainda quando ele estava servindo ao Deus Todo-Poderoso. Então essas 700 mulheres, 300 concubinas, perverteram o coração dele, porque levaram na sua velhice a contrariar os ensinamentos que ele tinha. Ele foi um idólatra. 1 Reis 11, de 1 a 13. Então Deus, porém, contudo, usou ele para transmitir mensagem aos nossos corações, irmãos. E ele escreveu também Eclesiastes. E ele diz, Provérbios também ele escreveu. E ele fala em Eclesiastes 1, 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. O próprio Salomão reconhece que a nossa vida vivida nesse mundo, ela é cheia de vaidade, se nós não tivermos a presença de Deus. E um homem sábio, exortando, corrigindo as pessoas, ele acabou caindo no pecado. Então, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É um alerta para as nossas vidas. Talvez nós não tenhamos a sabedoria que Deus deu a Salomão, mas nós temos, na palavra do Senhor, a sabedoria necessária para nos dirigirmos nos caminhos do Senhor. Então, não depende de educação, não depende de objetivos alcançados, não depende dos meus prazeres, da abundância das minhas riquezas, mas da vontade de Deus para a minha vida, porque tudo mais é vaidade de vaidade. Tudo vai ficar nesse mundo. Tudo vai ficar fora do nosso alcance em algum momento. Então, um bom começo é importante, mas a permanência nos caminhos do Senhor é uma exortação. Então isso é uma prévia para nós chegarmos no assunto que é o relacionamento do casamento, do relacionamento familiar. A família precisa começar bem e precisa se manter bem nos caminhos do Senhor, nos propósitos de servir a Deus, porque nós não estamos livres dos pecados, não estamos livres de escolher, como Salomão escolheu, um caminho tortuoso que nos afasta de servir a Deus, em razão de nós buscarmos objetivos que não são a vontade de Deus. Então nós temos que ter cuidado para as nossas vidas. E o livro de Cantares, ele é um livro poético, é um poema lírico, escrito para exaltar as virtudes do amor entre um marido e uma esposa. Por quê? Porque o amor entre o marido e a esposa é fundamental no relacionamento do dia a dia e para a formação de uma família. Porque os filhos são as bênçãos de Deus. Mas se não houver amor, né, esses filhos eles vão ser criados num ambiente que não vai trazer glória a Deus e não vai ser o propósito que Deus tem para a vida do salvo em Cristo Jesus. Então, um casal, ele é a parte fundamental no plano de Deus para a sua igreja e para o homem. Deixará, portanto, o homem pai e mãe, se juntará a uma mulher e serão os dois uma carne. Gênesis 2, 24. Então é o plano de Deus. E esse poema apresenta o casamento como esse plano de Deus. E nós vamos ver no simbolismo também no relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Então ele é exemplificado aqui como um modelo, mas nós precisamos ter atenção, empenho, prazer para manter esse casamento. Porque só o prazer no relacionamento carnal entre um homem e a mulher, ele é temeroso para manter um casamento. Só o desejo sexual, ele não vai manter um casamento nos propósitos de servir a Deus. Porque em algum momento da nossa vida vai chegar
a idade, vai chegar a velhice, e se nós estivermos baseados não no amor de Deus, não no amor entre o marido e a mulher, mas só no relacionamento carnal, vai haver decepção e esse casamento vai ruir. Então a importância do livro de Cantares é para mostrar que nós precisamos cuidar de todas as áreas na nossa vida no relacionamento entre o marido e a mulher na família, para que a família se mantenha constituída nos planos, nos propósitos de Deus. E se Deus não desejasse isso, ele não teria colocado esse livro aqui na sua palavra. Então ele é uma exortação, um alerta para a nossa vida. Então a poesia é um diálogo entre o marido, o rei, Salomão, e a sua esposa, a Sulamita. E ele descreve o início, o namoro, depois ele descreve o noivado. Nós não vamos entrar nos detalhes dos versículos na sua plenitude. E depois ele mostra a sequência do casamento com a maturidade e com a permanência até que os dois sejam levados desse mundo. Então a importância que nós devemos ter. Então Cantares, ele faz sentido, mas nós precisamos entender alguns aspectos. E é o que eu quero discorrer nessa noite. Primeiro, precisamos entender os personagens. Quais são os personagens aqui de Cantares? Quem está falando, para quem está falando, com quem está falando? Nós precisamos entender, senão fica perdida o nosso entendimento. São mencionados personagens como Salomão, o rei, a Sulamita, que se torna a esposa de Salomão, seus irmãos, os irmãos da esposa, eles estão presentes porque eles trabalham para Salomão cuidando de suas vinhas. Depois pode olhar lá, Cantares 1:6, Cantares 8, de 8 a 10. Nós temos também as filhas de Jerusalém, que fazem o coro de fundo. Elas estão participando em todos os momentos aqui. E aí tem alguns versículos como 1:5, 2:7, 3:5, 10, 5:8, 16 e 8:4. São os versículos nos capítulos que tratam desses personagens. E o personagem principal aqui, que se o irmão ou a irmã lê, ele não é manifesto, é Deus. Deus está em todo o enredo. Ele participa em tudo isso, mas não é mencionado o nome de Deus, assim como no livro de Esther não é mencionado Deus. O irmão, não sei se já sabe disso, esses dois livros não mencionam o nome de Deus, mas a presença de Deus é fundamental no relacionamento. E Deus está por trás de todo esse pano de fundo nesse relacionamento. Então, a importância de nós servirmos a Deus, a presença do Senhor, ela precisa ser real. Não só no altar, quando nós juramos diante de Deus, das testemunhas, de que vamos amar um ao outro, que vamos servir um ao outro na alegria, na tristeza, em todos os momentos da nossa vida. Deus precisa não só nesse momento estar presente, em todos os momentos da nossa vida. Então a compreensão precisa disso. E aí nós vamos ver que em Cânticos de Cânticos, o romance de Salomão com a Sulamita, tá? Ele tem uma palavra fundamental. Salomão e Sulamita é derivado da palavra paz. E nós vemos aqui que mesmo que eles enfrentaram algumas dificuldades, a paz estava presente nesse relacionamento. O amor e a paz presente no relacionamento. O cenário da história é Jerusalém, chamada a cidade da paz. Então, olha a importância desse aspecto. Cantares 8:10. Cantares 8:10 diz assim: Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha a paz. Então o termo paz significa achar favor no relacionamento. Quando nós temos a reciprocidade no casal, a paz no relacionamento. Não há intrigas. Por quê? Porque eu me agrado plenamente daquela mulher ou daquele homem, olhando nos dois aspectos, o homem para a mulher, a mulher para o homem, eu me agrado plenamente nela e eu não tenho nenhum resquícios, eu não tenho nada
contra ela no nosso relacionamento. Não que não vai ter problema, mas os problemas não vão afetar a nossa comunhão. União e comunhão. A paz vai dar. A paz é necessária. Quando o meu amado olha para mim, ele se agrada do que vê. Nova versão transformadora diz assim. Então a união, irmãos, nós encontramos quando a paz é completa. Quando a paz é durável. Ela não é passageira, ela é durável. E o crente em Cristo Jesus tem essa paz porque tem o Espírito Santo de Deus que nos orienta, nos dá a sabedoria necessária através da sua palavra para que não haja conflitos que possam acabar com essa paz. Como falei, dificuldades, problemas vamos ter, mas nada vai nos tirar dos caminhos do propósito de servir a Deus, do meu amor por ela e do amor dela por mim, porque nós temos a paz necessária, mesmo que haja, então, algum problema. Então, mesmo que Deus não esteja manifesto no livro, ele é a paz dada para esse casal, para esse relacionamento em razão da vontade de Deus para a vida do homem e da mulher. Deixará pai e mãe, se unirão, serão dois, uma carne. Deus abençoa com a sua paz. Então precisamos entender todos esses personagens e por que está acontecendo isso. Segundo detalhe, Deus dá paz no casamento. Segundo detalhe, precisamos ter um entendimento espiritual. O livro, nós precisamos olhar com olhos espirituais. Não só ver um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher que se satisfazem fisicamente. Não, não. Vai além disso. Nós temos que ter a visão espiritual para aplicarmos para as nossas vidas. Porque vai nos ajudar quando nós tivermos problemas de relacionamento no nosso casamento. Então, nós constituímos uma família e o nosso relacionamento ele começou como um namorado com a namorada. Será que todos nós conhecemos o suficiente a nossa futura esposa quando namorávamos ela? Para que quando nos unirmos, nós possamos fazer a vontade de Deus plenamente? O pastor falou hoje pela manhã, né? Será que ela vai querer me acompanhar e será que eu vou acompanhá-la também naquelas decisões que nós vamos ter que fazer junto? Então nós precisamos ter esse entendimento espiritual que vai além daquilo que o mundo diz para um casamento. Simplesmente casar por casar. Nós temos que ter o entendimento que é para servirmos a Deus. Então nós aí passamos para a interpretação figurativa que nos ajuda a entender esse relacionamento. Por quê? Porque é como se fosse o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja. O amor de Cristo por sua igreja, ao ponto dele se entregar pelos nossos pecados e dar a vida a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Então, no relacionamento entre marido e mulher, nós temos que ter esse entendimento espiritual que, ambos salvos, nós precisamos servirmos a Deus de forma a agradarmos o nosso Salvador, em termos de fazer a vontade de Deus. Lá em Efésios 5:27, assim o fez para apresentar a si como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Isso é Jesus Cristo em relação à sua igreja. Jesus Cristo salvou-nos de forma santa e irrepreensível, para que nós possamos viver assim. E olha o que diz 4:7 de Cantares, capítulo 4, versículo 7. Tu és formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Olha com Efésios, sem mancha e sem culpa é a igreja. Então o relacionamento, ele tem que ter essa aplicação espiritual para que ele possa ser um relacionamento baseado na vontade de Deus, sem pecado. Eu sou teu e tu é minha, e vice-versa. Assim é o relacionamento de pureza dentro do casamento, para que não haja mancha, para que não haja nenhum desvio de comportamento. Assim como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela, para ter uma igreja santa, assim é o relacionamento que está falando aqui no livro de Cantares entre o rei Salomão e a sunamita. Quer dizer, não há mancha, não há pecado, não há nada que impeça-nos
de fazermos uma família que agrada a Deus e servirmos a Deus, além do desejo da carne, porque há uma questão espiritual. Então, graças a Cristo, nós temos as manchas do pecado purificadas. Nós não somos mais culpados do pecado que nos separava com Deus. Temos pecado? Ainda temos. Mas aquele pecado que separava de Deus, esse nós não temos mais culpa. Por quê? Porque Ele nos lavou, Ele nos perdoou. Não temos mais mancha. Cristo, com seu sangue, removeu isso da nossa vida. Então, Paulo, quando fala lá em Efésios, ele retrata essa união que Cantares também retrata no relacionamento entre o marido e a mulher. Então, ele compara a igreja de Cristo com um matrimônio dentro do plano de Deus, sem mancha, sem pecado, porque ambos estão com desejo de servir a Deus de forma santa e irrepreensível. Então tem que ter essa parte espiritual quando nós lemos o versículo aqui de Cantares, para que nós possamos ter um entendimento. Outro ensinamento, além desses dois primeiros, ensinamento físico e ensinamento espiritual. Cantares 4:16, Cantares 4:16. Esse versículo aqui é o versículo central do livro. Algo acontece antes desse versículo e algo acontece depois do versículo. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que destile os seus aromas. Entre o meu marido no jardim e coma os seus frutos excelentes. Então, aqui, tu és formosa, ele está dizendo, ela diz aqui, entre o meu amado no jardim e coma os frutos excelentes. Então, o relacionamento só dentro do casal, só com o casal. A mensagem central de Deus é a união, irmãos. Então, quando ele diz, entre no meu jardim, é só comigo que tu vai te relacionar. Tu não tem permissão de olhar para outra mulher. Tu não tem permissão de ter relacionamento fora do casamento. É o que a palavra de Deus está mostrando aqui na parte espiritual e na parte física. Nós precisamos ter esse entendimento. Viver as lutas que o casal vai enfrentar. Mas espiritualmente Deus vai nos dar vitórias sobre essas lutas. Quando nós tivermos o desejo de um ao outro nos relacionarmos e nos saciarmos plenamente em todas as áreas da nossa vida. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e a mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no o marido. E também, mas da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Então, Satanás está procurando uma brecha no relacionamento entre o marido e a mulher, para entrar, para quebrar essa santidade, para quebrar o relacionamento entre os dois, o marido e a mulher, e principalmente com Deus, para destruir o casamento. E aí ele fala que o marido tem poder sobre a mulher e a mulher tem poder sobre o marido. Não. A mulher precisa do marido e o marido precisa da mulher. Eu não sou independente da minha mulher e a mulher não é independente de mim. Ambos precisam juntos viver esse relacionamento. Entre o meu marido no meu jardim e coma os frutos. Então a Sulamita, ela mostra aqui que ela é só do marido. E o mundo não quer isso, irmãos. Por isso que ele fala ali que há necessidade de se proteger contra a prostituição, contra o relacionamento fora do casamento. E é isso que Satanás quer atacar. E nós vimos aqui que o livro fala do relacionamento antes, que é o namoro, um relacionamento no casamento, e depois
o relacionamento contínuo. E muitas vezes, irmãos, o pecado começa antes do casamento. Porque aí é fornicação, não é prostituição. Porque o casal, o noivo, estão namorando e já estão tendo relacionamento errado antes do casamento. Já começa a vida que vai ser uma família futura de forma errada. E muitas vezes vai continuar no casamento tendo o mesmo comportamento. Por quê? Porque não houve fidelidade a Deus num primeiro momento. E aí acaba acontecendo na sequência do casamento. Não há continuidade. Então existem muitos problemas que o marido e a mulher precisam enfrentar. E por isso que o amado no jardim com a amada é fundamental. Só os dois. Sem adultério, sem pornografia, sem divórcio, sem nada que possa ferir a santidade de Deus no relacionamento. Salomão, então, ele mostra que Deus planejou isso para o homem e para a mulher. E nós temos que ter esse entendimento. E precisamos preservar a união e a comunhão. Porque essa união e a comunhão vem depois para a igreja local. E a igreja local é composta dessas famílias que têm a união e comunhão entre si para depois fazerem uma família única. Mas precisa ter todo o mesmo sentimento de santidade, de separação da minha família, para que eu possa me relacionar com outras famílias que têm esse mesmo propósito. Para que a igreja possa crescer, possa receber as bênçãos de Deus, possa ser uma luz nesse mundo, um sal nessa terra, diferente do que o mundo diz que é certo no relacionamento dentro do casamento. Então proteja, marido, proteja a mulher, o seu relacionamento para que possa refletir a imagem adequada de Cristo, que se entregou, santo se entregou para ter uma igreja santa para si. E é assim que é o relacionamento dia a dia. Então entra essa parte física e a parte espiritual. Precisamos ter esse entendimento como parte do corpo de Cristo para que o nosso casamento seja abençoado. Outro aspecto, precisamos entender que muitas vezes tem metáforas aqui nesse livro. A relação do marido e da mulher, ela é bela e ela é santa. Ela é mostrada aqui. 1 Coríntios 7,5. Não vos defraudeis mais uma vez um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela incontinência. Muitos olham esse livro aqui e dizem que é simplesmente um relacionamento carnal. Mas a palavra de Deus nos mostra que esse relacionamento carnal ele é importante no casamento. Ele não é o fundamento, como eu falei, mas ele precisa ser observado, ele precisa ser saciado para que haja a separação, a santificação. Porque se eu não me saciar dentro de casa, eu vou buscar fora, e vice-versa, minha mulher a mesma coisa. Não é motivo, não é desculpa para isso. Para quem é espiritual, tu tem que entender muitas vezes a dificuldade da mulher e do homem, em razão do trabalho e dos compromissos de casa da mulher. Muitas vezes o relacionamento ele pode não estar no momento apropriado. Precisa ter entendimento espiritual para poder superar essas dificuldades. Mas ele precisa ser observado. Como falei, peça sabedoria a Deus para que não caia como Salomão caiu, acabando-se afastando dos propósitos de Deus. E se nós destituirmos o nosso casamento, nós vamos nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Não é aquilo que Deus deseja. Então o mundo procura degradar o relacionamento do casamento. E isso afeta a nossa família. O tema central do livro de Cantares é o amor. E no início a Sulamita, ela parece mais vulnerável, mas através da comunhão do relacionamento ela se fortalece. Vamos ver ali, Cantares 2,16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O meu amado é meu. Olha a possessividade dela. Ela possui o marido. Ela quer mandar, parece, no marido. O marido é meu. Isso é possessividade. Não pode ser assim no relacionamento. Não pode ser assim, porque senão vai ter falha nesse relacionamento. Ela se coloca como controladora, como dominadora do marido. E Deus não fez isso.
Deus colocou a mulher para ser ajudadora, conforme diz Gênesis. Ela tem que andar ao lado do marido. O marido não pode pisar nela, mas ela também não pode estar na cabeça, ela não pode querer mandar no relacionamento. E aí nós vemos a evolução, Cantares 6:3. Diz em Cantares 2:16, o meu amado é meu. Olha o que ela diz agora em Cantares 6:3. Eu sou do meu amado. Olha como mudou o relacionamento. Então ela estava muito insegura e ela queria dominar. Mas quando ela começa a ter um relacionamento com Salomão, ela começa a entender o amor dele, começa a entender espiritualmente as coisas. E aí ela disse, eu sou do meu marido, eu sou do meu amado, e ele tem afeição por mim. Ele se alimenta entre os lírios. Então agora ela deixa em segundo plano a possessividade dela. O domínio dela já não é mais importante, porque o relacionamento ele está se consolidando. E agora olha Cantares 7:10. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Então agora aqui não tem mais, ninguém é de ninguém. Os dois são uma só carne. Os dois têm o mesmo objetivo. Os dois querem fazer a vontade de Deus, olhando espiritualmente. Então isso é importante, irmãos. Dentro dessas metáforas que o livro coloca, nós entendermos isso para a nossa vida espiritual. Por isso que muitos não gostam de falar sobre o livro de Cantares, porque ele pode, no momento que tu está falando, pode entrar até em contradição. Espero que eu não esteja fazendo isso. Mas é a importância do livro de Cantares. Então, quando nós nos sentimos seguros de que essa mulher que Deus deu para mim é a vontade de Deus, e a mulher pensa, esse homem que Deus deu para mim é a vontade de Deus, quando nós nos sentimos seguros disso, vai ser uma bênção. Nós vamos ter os filhos vão ter um ambiente para poder se desenvolver, olhando para o pai e para a mãe que estão fazendo a vontade de Deus, honrando e glorificando a Deus com sua vida, o seu relacionamento. Mas para isso, o amor, a comunhão, a união, ela precisa ser manifesta. 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então Cristo morreu por todos para formar a sua igreja. Então, sem Cristo, nós não somos nada, porque com Cristo nós morremos para o pecado. E aí o nosso relacionamento dentro do casamento, ele vai ter esse mesmo sentimento. Nós vamos morrer para aquilo que desagrada o nosso relacionamento e vamos preservar esse relacionamento. Eu não vou viver mais para mim, eu vou viver para minha família. Por quê? Porque a minha família é o objetivo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus nesse sentido. Por quê? Porque a família é a dádiva de Deus. Deus dá a família. Então, quando o casal entende isso, ele vai praticar um relacionamento belo e santo, como é esse relacionamento aqui, com todas as dificuldades, com todos os problemas de cânticos, entre Salomão e a Sulamita, porque Deus estava presente. O Santo dos Santos estava presente. E nós precisamos também entender, em quinto lugar, que esses versículos falam da união. Eu falei sobre o namoro. Então ali Cantares Cantares capítulo 1, versículo 1 até 4:15, ele fala da união antecipada, o namoro. Então a canção aqui começa antes do casamento, mostrando que a noiva anseia estar com seu noivo e receber o amor, o carinho, receber o afeto desse noivo. Não são casados, mas ela quer ser bem tratada. Ela quer receber palavras que possam ajudar a ela a confiar nele e estar segura nesse relacionamento. Então ela aconselha a deixar que as coisas vão acontecendo à medida que o relacionamento vai evoluindo. Mas nada acontece antes deles casarem. Então é importante para o jovem, importante para aquele que vai pensar em ter uma mulher
ou ter um homem, a mulher, que precisa se preservar nesse relacionamento antes do casamento, para que possam ambos se apresentar de forma pura diante de Deus quando chegarem no casamento, se preservarem. O mundo não quer isso hoje, irmãos. O mundo não deseja isso dos nossos jovens. O mundo quer que fique, o mundo quer que faça qualquer coisa antes do casamento, para ver se eu vou me agradar dele ou dela, para ver se realmente... Não, isso não é vontade de Deus. Então ore para que Deus possa te dar o homem, a mulher no caso, e o homem, a mulher, que seja a vontade de Deus, para que possa construir esse relacionamento antes do casamento e depois se apresentar. Então, quando isso acontece, não vai ter aquela insegurança momentânea que ela apresentou a Sulamita. E aí nós vamos entrar num relacionamento. Então, ela tinha um sonho. E o sonho foi realizado, apesar dela ser um pouco vacilante. E ela pediu ajuda dos guardas da cidade para encontrar, porque no primeiro momento Salomão parece que fugiu dela. E ela foi à procura dele até que os guardas encontraram, depois o irmão pode ler, e os guardas encontram o amado que ela desejava. E aí eles se preparam. Então, é importante isso. Deus tem um propósito específico, se ainda não é casado, para a tua vida. Dar um homem, dar uma mulher, para que possa ser um companheiro, unir-se a ele, ser uma só carne e servir a Deus de forma a honrar e glorificar a Deus. E aí Cantares 4:16 até 5:1, a união realizada, a união na noite de núpcia. Olha lá, Cantares 5:1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Ou seja, aqui já entraram no relacionamento, mas só depois do casamento. E ele descreve esse relacionamento como um banquete, como algo que naquela época tinha vinho, especiarias, comida. Então esse é o prazer de um casamento, de um relacionamento que vai ser um relacionamento familiar, que começa com a presença de Deus. Por quê? Porque ele veio certo lá do início, com o namoro, com o noivado, e chegou no casamento. Vai ser uma maravilha. E aqui está sendo descrito essa maravilha que é esse relacionamento. Então é uma linguagem simbólica, mas a mulher e o seu marido estão nas núpcias. Eles estão se unindo carnalmente, espiritualmente, para fazer a vontade de Deus, para se realizarem plenamente. É a maravilha do relacionamento familiar, irmãos. Mas tudo tem um passo, tudo tem um tempo certo para que possa ser feito de forma a glorificar a Deus. E ali Cantares 5:2 até 8:14, aquela união afirmada, a união que já amadureceu e que ela está produzindo seus frutos. O relacionamento, o marido e a mulher passam por todas as dificuldades, mas aquele sonho de tê-la como mulher e ele tê-la como mulher e ela como marido, ele é realizado plenamente em meio a essas circunstâncias diversas. Por quê? Porque Deus está presente, dando sabedoria, dando conforto, dando a paz necessária para que o casal possa fazer a sua vontade. Então, a Sulamita, ela busca a realização e tem a realização. Capítulo 5, versículo 6. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e a minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e ele não respondeu. Então ela tinha desejo de ter a comunhão. Em algum momento o marido se ausentou, mas não era uma repulsa por causa dela, era em razão das atividades que ele tinha. Mas ela aguardou, ela esperou, mostrando, irmãos, que nós precisamos nos preservar. Versículo 7. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, lhes digas que eu estou enferma de amor. Então, por mais que ela tivesse dificuldade, por mais que ela tivesse algum problema no relacionamento, ela mantinha o amor,
mantinha a comunhão, o desejo de ter a comunhão. Então nós não podemos ter, irmãs, uma consciência pesarosa no relacionamento. Nós precisamos ter nesse relacionamento a sabedoria necessária para pedir perdão quando tiver que pedir perdão, para ceder quando tiver que ceder, para que o relacionamento possa ser um relacionamento único. Então, o livro de Cantares, ele é fundamental, ele é importante para uma família. E ele termina com o marido e a esposa confiantes, seguros um no outro. E eles cantam o verdadeiro amor. Por quê? Porque um se realiza no outro. Um deseja continuamente a presença do outro. Mesmo tendo seus compromissos, mesmo tendo seus afazeres, ambos estão buscando fazer a vontade um do outro. Então nós temos aplicações espirituais e aplicações para o casamento. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, diz 2 Coríntios que nós somos uma nova criatura. Por que nós somos uma nova criatura? Porque nós somos transformados pelo sangue de Cristo e nós recebemos o Espírito Santo de Deus que habita entre nós, faz morada entre nós. Então o livro de Cantares, ele é a representação simbólica da transformação do pecador pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o amor de Cristo pela sua igreja, nos dando o Espírito Santo. E no caso do casamento, é o marido e a mulher, com a presença de Deus dentro do seu relacionamento, para poder fazer a vontade de Deus, serem santos e irrepreensíveis. Então, a Sulamita, ela representa a igreja. E Salomão, o rei, representa Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo comprou-nos com sangue precioso, nos tornando santos. Então, aqui nesse relacionamento, nós temos a visão espiritual disso. Salomão, ele fala lá em Cantares 2:4, levou-me à sala do banquete e eu, o seu estandarte em mim era o amor. Então, o crente, ele tem o amor de Cristo, que o sustenta dia a dia. E é esse mesmo amor em Cristo que vai sustentar o relacionamento dentro do casamento. Esse é o estandarte que ele fala. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. O amor vai sustentar o casamento, assim como o amor de Cristo nos sustenta dia a dia como igreja. Cantares 2:16, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, como salvos em Cristo, nós temos a riqueza espiritual de sermos cobertos por esse amor de Jesus Cristo. E a imagem da nossa segurança é aquela que Jesus Cristo nos deu a vida e ninguém pode arrebatar de suas mãos, conforme João 10, 28 e 29. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa fé. Hebreus 10, 22 e 23. Então, quando nós nos achegamos ao Salvador, Jesus Cristo, com a fé verdadeira, as Escrituras nos afirmam que nós temos uma união e uma comunhão por causa do sangue de Jesus Cristo. E essa união, ela é eterna. Ninguém pode separar-nos do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que não aceita isso, vai ter a separação eterna de Deus, por rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Lá em João fala, 3, 18 e 36, que quem não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus, não crê nesse amor de Jesus Cristo que se entregou por sua igreja. Vai ser condenado por não crer em Jesus Cristo. Então, o amor de Cristo pela igreja. E esse é o mesmo amor, irmãos, que nós, no casamento, devemos demonstrar para com o nosso cônjuge. Como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, nós devemos amar o nosso cônjuge e vivermos de forma mútua, com a presença do amor de Cristo junto ao nosso relacionamento.
para que nós possamos servir a Deus e fazer a vontade do Senhor. Então, o casamento que o mundo deturpa, a família que o mundo não quer, Deus quer, através da sua palavra, e nos mostra como nós devemos nos relacionar e nos manter. O mundo diz homem com homem, mulher com mulher. O mundo diz fica. O mundo diz que não precisa casar. Faz um contrato. Faz simplesmente uma união estável. Tudo contrário à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus quer, no casamento, o amor que Ele teve por nós. Quando nos salvou, Ele quer esse mesmo amor que Cristo demonstrou por sua igreja no relacionamento entre o marido e a mulher. Então, é um poema. E nós devemos desfrutar da palavra de Deus. Devemos reverenciar a palavra de Deus. Devemos nos fortalecer na palavra de Deus para que a nossa vida familiar, o nosso casamento, possa haver um encorajamento entre eu e a minha mulher, possa manifestar a necessidade que eu tenho dela e ela tem de mim, dia a dia. Isso precisa ser manifesto, a dependência dos dois no Senhor, para que nós possamos servir ao Senhor. Nós, ao invés de criticar, precisamos nos elogiar, precisamos nos ajudar um ao outro, precisamos ter um relacionamento harmonioso, precisamos ter momentos especiais, dedicar momentos aonde eu e ela possamos nos deliciar em todas as áreas da nossa vida, possamos nos apresentar nessa união, nessa comunhão, para que Deus possa receber glória. E sempre que possível, afirmar o meu amor por ela e ela afirmar o amor por mim, porque isso ajuda no relacionamento. Olha, Salomão aqui declara a beleza da mulher, né? Eu não fiz a leitura, mas aqui no capítulo 4 ele descreve a beleza da Sulamita, assim como ela descreve a beleza que é Salomão. E é isso que nós precisamos, irmãos, dentro do relacionamento, para que as nossas famílias possam ser conforme o amor de Cristo pela igreja. Problemas vamos ter, desgastes não podem haver, porque o desgaste leva a sucumbir. O problema não, o problema é natural do relacionamento, mas nós não podemos levar ao ponto de ser um desgaste e nos afastarmos de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3-5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão de concupiscências como os gentios, que não conhecem a Deus. O que Paulo aqui está dizendo para os Tessalonicenses? Mantenha a pureza no relacionamento familiar, no casamento. Ele fala da igreja primitiva, que tinha problemas em separação. Por quê? Porque muitos daqueles membros, eles vieram para a igreja de Tessalônica com os costumes pagãos. E os costumes pagãos, eles tinham adoração de deuses. E a promiscuidade, a prostituição com esses costumes pagãos nessas igrejas, que eles pertenciam anteriormente, eles tinham esses hábitos. E isso trouxe para dentro da igreja. Então tinha alguns que ainda tinham essas práticas. E ele fala, precisamos nos separar desses ritos. Por quê? Porque aquela cultura daquela época não colocava limites aos desejos sexuais. E o crente precisa ter esses limites. Por isso que ele fala, a vontade de Deus é a vossa santificação. Abstenha-se de tudo que é impuro. Viva tu e a tua mulher de forma santa. É o desejo de Deus em relação à sua igreja, que nós, como servos de Deus, em relação ao nosso relacionamento com Jesus Cristo, também nos despojemos de tudo que possa ser prejudicial à nossa santidade. E isso vale para o relacionamento familiar. Então, honre, e ele diz ali, honre o corpo, né? Não entregue, porque o corpo foi criado por Deus para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós. Então, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, ele é santo. E nós precisamos santificar o nosso corpo dia a dia dessas impurezas. E isso vale dentro desse relacionamento. Então, tudo que for fora do casamento
nessa área sexual contamina o relacionamento. Então é um alerta, tanto aqui do livro de Cantares como de Tessalonicenses, Paulo aqui, sobre primar o cônjuge pelo seu cônjuge, para que possa ser um do outro, para que possam, através da sua fé, servirem a Deus. Eclesiastes 9:9. Goza, Salomão escrevendo, hein? Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então o casamento é uma dádiva de Deus. Mantenha venerado e sem mácula o leito. E quando ele diz venerado e sem mácula o leito, é em relação à promiscuidade, à prostituição. Não permita, irmão e irmã, que possa afetar o teu relacionamento conjugal. Fidelidade deve ser valorizada. Infidelidade deve ser abominável. Abominável no relacionamento. Então Salomão, o escritor de Eclesiastes, o escritor de Cantares, o escritor de Provérbios, nos traz, mesmo tendo caído, mesmo tendo se afastado de Deus, porque Deus usou ele antes para escrever tudo isso, mas ele caiu. Mas ele nos deixou, através da palavra do Senhor, esses ensinamentos para que nós possamos buscar honrar a Deus com a nossa vida, individualmente, e se somos casados, com a nossa família, para que Deus possa, através da igreja local, com as famílias, ser glorificado. Porque somos passageiros nesse mundo, irmãos. Lá no céu não vai ter. Esses dias minha mulher me perguntou, lá no céu tu vai ser meu? Não, você do Senhor. Lá não tem ser de ninguém. Todo mundo vai ser uma coisa, como os anjos, né? Os anjos não têm sexo, lá não tem essas necessidades. Como vai ser? A palavra de Deus não nos dá detalhes, mas não vai ter mais marido, mulher, não vai ter mais esse relacionamento que nós temos aqui no mundo. Então aproveite, enquanto está no mundo, a mulher que Deus te deu ou o homem que Deus te deu. Viva de forma pura, santa e irrepreensível, enquanto está nesse mundo. Porque depois que partir desse mundo lá, não vai ter mais isso. Não sabemos como vai ser, mas vai ser puro e santo, sem pecado, isso é certo. Aqui nós temos que lutar contra o pecado. Mas nós, lutando contra o pecado, vamos dar glória a Deus com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa igreja. Por quê? Porque a nossa atitude vai trazer honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Então, que Deus, através da sua palavra, quando nós abrirmos, Ele sempre tem algo a nos falar, que nós possamos entender o que Ele quer nos dizer. Não achar que o livro é simplesmente um livro sem significado para a nossa vida. Leia uma, leia duas vezes, busque, como eu busquei em alguns livros, informações para entender melhor o propósito de Deus na nossa vida. Comunhão, união e comunhão é o que Deus deseja das nossas famílias, da nossa igreja, até que Ele venha nos buscar. Amém?